tarde, pessoal. Meu nome é Edson Honda, eu sou da KPMG. Sejam bem-vindos a mais um painel do IAM Tech Day. Nesse painel, nós vamos discutir a questão de nova geração de IAM. E para falar sobre esse tema, nós temos dois importantes convidados aqui. Queria chamar aqui conosco o Pablo Lorenzon. Pablo é gerente de segurança da informação nas empresas Sandon. Boa tarde, Pablo. Tudo bem? Oi, boa tarde, Honda. Tudo bem? Ótimo estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado. E teremos também conosco o Alessandro Regente, diretor One Identity América Latina. Boa tarde, Alessandro. Opa, tudo bom, Honda? Tudo jóia? Boa tarde, Pablo. Como é que vocês estão? Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, Sejam Honda. bem-vindos aqui para esse papo conosco. Bom, pessoal, o tema de gestão de identidade é um tema que acho que é um dos principais temas em segurança da informação. Acho que se a gente até for olhar dentro do contexto, é um dos mais antigos, né? A gente sempre lidou com esse desafio no nosso dia a dia. Então, para começar o nosso papo aqui, eu queria discutir com vocês e colocar uma primeira provocação com vocês de entender, quando a gente considera o tema de gestão de identidades, quando a gente considera o tema de segurança da informação, quais são os desafios, né, que vocês veem no mundo corporativo, na segurança corporativa, relacionado a esse tema, tá? Pablo Lorenzon, você pode começar conosco aqui? O que você tem visto aí na sua empresa, no seu dia a dia? Perfeito, Honda. Eu acho que eu vou falar um pouco aqui do contexto atual, tá? Porque eu acho que a gente tem vários momentos ao longo da história e nesse momento acredito que os principais desafios que nós temos, se tratando de um grupo que tem atuação global e tem, né, tem algumas verticais de negócios. Então, nós temos hoje montadoras, temos serviços financeiros, autopeças, né, como os principais negócios da companhia. Então, nós temos desafios específicos para cada vertical, claro, mas falando em gestão de identidade e acessos, nós temos um desafio comum, né, para o grupo, que basicamente é como que a gente coloca uma gestão de identidade e acessos de maneira global e unificada, considerando as características de negócio, de plantas fabris diferentes, serviços financeiros, e também considerando que cada país, né, tem a sua especificidade, tem a sua regra, tem uma forma, uma cultura. Então, a gestão de identidades ela é um tema bastante delicado e a gente tenta trabalhar agregando dentro da cultura de segurança da informação as boas práticas. Então, eu entendo que para a gente atender o crescimento, né, da companhia, nós precisamos aqui ter um processo e ferramentas, pessoas ajustadas para fazer esse processo de gestão de identidades, né? Um outro ponto que a gente tem visto como um grande desafio é melhorar a experiência do nosso colaborador, do nosso cliente no acesso, principalmente quando entra na companhia, como é que é a experiência, quanto tempo leva para ele receber os acessos e se esses acessos realmente são, né, do que ele precisa ter acesso e nada mais, nada menos do que o necessário. E também olhando para o autosserviço, né, é um ponto muito importante. Nós temos hoje números de atendimentos consideráveis em termos de utilização de central de atendimento, telefonia, para poder suportar os processos de gestão de identidade, e o nosso desafio é reduzir o máximo esses pontos de atendimento manual, que a gente chama, né? Então, trazer o autosserviço com inteligência para reduzir, né, essa questão do Service Desk na gestão de identidades e fazer uma gestão com uma maturidade maior da nossa cadeia de suprimentos, ou seja, o usuário do terceiro, né, aquele prestador de serviços que está dentro da companhia, que tem um nível de acessos muitas vezes grande, né, em termos de privilégios, e que pode comprometer toda a cadeia produtiva da companhia. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a cadeia de suprimentos e com esse terceiro que está prestando um serviço. Eu acho que, assim, talvez em linhas gerais, esses sejam os
os principais desafios que eu poderia trazer aqui. Perfeito, perfeito. Bom, Alessandro, o Pablo tocou em pontos importantes aqui. A questão do tamanho das empresas, a complexidade dos multinegócios e acho que um ponto essencial que é a experiência do usuário, né? O que você consegue complementar para a gente aqui nesse tema, nessa discussão? Não, acho que é muito interessante, é uma discussão bem rica e muito ampla, né? A gente tem desafios tecnológicos, desafios de processo e de negócio, e a gente tem desafios também de comportamento, poderia dizer também. Se a gente falar rapidamente que, como usuários, nós ainda temos más práticas de gestão de contrassenha ou de senha, perdão. Então, hoje ainda é a credencial, usuário e senha, as credenciais ainda são a forma usual de controle de acesso, né? Então a gente ainda continua depois de tanto tempo, mas a gente ainda continua com esse desafio, porque justamente apesar de você poder impor regras de criação de senha, por exemplo, dependendo da senha, da complexidade, o usuário vai utilizar o velho e bom papelzinho ali o stick para anotar sua senha e deixar grudado no monitor ou em algum lugar fácil para ele. Então, passa por comportamento também, né? E outro ponto interessante, quando você pega uma empresa abrangente como a Randon, com várias linhas de negócios, com presença física em várias cidades e países, você justamente traz um pouco até do que a gente começou a viver, principalmente depois da pandemia. Isso foi ressaltado, né? Por quê? Porque você começou a ter força de trabalho, colaboradores internos, terceiros, acessando aplicações, dados de diferentes dispositivos, de diferentes localidades. Você já não tem mais aquele controle físico do perímetro que está aqui dentro da minha casa, eu sei da onde está acessando e quem está acessando. Então isso tudo só potencializou o risco no final do dia também, né? E eu acho interessante também um outro ponto que a gente pode ressaltar é justamente a evolução tecnológica das aplicações. Você tinha muitas aplicações desenvolvidas em casa, muitas aplicações instaladas na empresa, e hoje você começa a ter novas aplicações na nuvem, né? Necessidade de outras aplicações para suportar o seu negócio na nuvem, para suportar mobilidade e outra forma de interação. E às vezes essas aplicações elas são adquiridas por departamentos de negócio e não por TI, porque hoje a área usuária já começa a ter acesso também a essas aplicações e às vezes, e eu não estou querendo aqui dizer que isso está errado, nem muito menos que tem que centralizar, mas é um fato. Às vezes as políticas de controle de acesso e de identidade que são definidas para essa aplicação nova na nuvem não estão totalmente alinhadas com as políticas corporativas. Então você tem aí um descompasso também do ponto de vista de estratégia de segurança, né? Então a gente tem vários novos elementos também que hoje permeiam o dia a dia da empresa, tanto internamente, né, como novas aplicações na nuvens, como essa questão que você colocou de necessidade de mão de obra ou necessidade de interação manual para você fazer processos relativos à gestão de identidade e acesso. Isso é uma coisa difícil, às vezes até pode causar algum espanto, mas ainda é um problema enorme para as empresas, porque o tempo e o recurso que se gasta para, como você comentou, Pablo, receber um novo funcionário, permitir os acessos, alterar esses acessos depois, ou se esse funcionário se vai da empresa, cancelar esses acessos, deletar esses acessos. Tudo isso hoje muitas vezes é feito de forma manual, sistema a sistema, ou alguns sistemas você já tem alguma forma automatizada, outros não. Novas aplicações na nuvem são praticamente ilhas que você tem que ir uma a uma para você fazer esse tipo de gestão. Então, assim, temas simples como reset de senha ainda é um problema. Tá? Então, assim, de uma forma genérica, uma forma ampla, são dores e são desafios que ainda permanecem, né, justamente por essa questão de você ter uma dificuldade de uma visão unificada de quem é essa identidade, né, e onde essa identidade,
ou que tipo de acesso, que tipo de aplicação de dados essa identidade deve ter acesso, né? Então, uma visão simplificada, uma visão 360 dessa identidade é um desafio enorme. Eu diria que é o maior desafio. Por outro lado, também é o começo, porque se você sabe quem é esse novo funcionário, onde ele tem que atuar, o perfil dele, onde ele tem que atuar, que tipo de acesso ele tem que ter, onde, como, por quê, quando, aí você começa a implementar uma gestão de segurança de identidade e acesso mais consolidada, né? Mas eu concordo totalmente com o Pablo. Realmente a gente tem vários elementos para, vamos dizer assim, para endereçar dentro desse desafio. A identidade, você ter o correto privilégio, conhecer as pessoas, saber o que elas devem fazer, acho que é a base principal para a gente aqui como segurança da informação, né? E, Pablo, como é que você tem conseguido trabalhar com isso? Como é que você tem lidado com essa situação no seu dia a dia, né? Aí dentro dos desafios da Randon? Como é que hoje, né, você tem buscado endereçar essas questões? Legal, acho que é um ótimo ponto aí, Ronda. Nós temos um trabalho muito forte interno de revisão dos nossos processos. Então, é um organismo vivo, né? A gestão de identidades e acessos. Então, com frequência, a gente tem feito agora uma estratégia que eu considero bastante assertiva com o time. Nós estamos utilizando a inteligência de dados para nos ajudar a tomar decisões com mais assertividade e maior rapidez. Então, mas como assim, Pablo? Inteligência de dados. A gente tem feito, né, com os nossos sistemas, tanto o sistema de identidades atual, pegando tudo que ele nos permite chegar, né, com os processos que nós temos implementado, então revisando os processos que nós eventualmente não temos uma maturidade tão grande e tentando complementar, né, com processos que a gente vai ajustando no caminho e trazendo isso para dentro de um BI, né, com coletas, né, de informações, de automações. Então, dentro desse BI, né, a gente chama de cockpit aqui, de gestão de identidade e acessos, a gente consegue vincular os sistemas, por exemplo, o AD, eu consigo saber quanto tempo a pessoa, né, o usuário não loga, quanto tempo o equipamento está na rede ou não está, em que momento ele fez um acesso à devida aplicação. Então, conforme a gente vai afinando esse cockpit de informações, nós vamos tendo informações mais relevantes para tomar decisões rápidas. Então, rever processos, rever algum possível ponto de falha que eventualmente nós não estamos enxergando, porque é humanamente impossível acreditar que um time de pessoas vai ficar ali 24 horas por dia fazendo monitoramento, executando processos, e nós não teremos falha humana. Então, em algum momento a gente vai ter alguma falha humana, a gente vai ter até falha sistêmica que pode acontecer. Então, como que a gente automatiza os processos, coloca eles de forma visível num cockpit e traz informações para tomada de decisão rápida. Essa tomada de decisão ela pode também ser automatizada por ferramentas com inteligência artificial que nos ajudam a fazer ajustes rápidos, ou até mesmo para o nosso time de gestão de acessos ficar com uma atenção e tomar determinadas ações para mitigar aqueles riscos que estão aparecendo. Então, eu entendo assim que esse trabalho de revisão dos processos, utilizar a inteligência de dados para tomar decisões mais rápidas e um trabalho muito forte, mas muito forte mesmo, de conscientização das pessoas, né, dentro do seu núcleo. Eu falo o seguinte, assim, a gente na grande parte, né, o grupo aqui é fábrica, né, produz materiais, né, tem produz lá carrocerias, né, de caminhão, produz pastilha de freio, enfim, tem uma série de produtos que nós desenvolvemos e é fábrica, né, tem um chão de fábrica o dia a dia. O mesmo conceito que a gente acaba usando lá no nosso
controle, no nosso sistema de qualidade, né, de segurança para as pessoas, que precisa usar o EPI, precisa usar o capacete, precisa usar todo, né, os aparatos ali para ter segurança dentro do ambiente produtivo. Nós, de alguma maneira, precisamos, como área de segurança da informação, traduzir esse ponto de cuidado e segurança para as pessoas que têm menos conhecimento, que não conhecem o tecniquez, que não tem a visão dos impactos de que uma senha colada no monitor lá do equipamento da fábrica pode gerar um problema seríssimo para a companhia. Pode gerar um vazamento de dados, pode gerar até mesmo um vetor de ataque para algo mais crítico, né, um ataque cibernético. Então tem uma série de desdobramentos que muitas vezes estão nas pequenas coisas, nas coisas mais simples e que são fatores humanos. Então é um processo muito forte, né? Hoje nós temos um programa dentro da companhia que chama Conexões Seguras, onde o nosso time ele produz materiais de conscientização, workshops para as lideranças, workshops para as pessoas, né, que estão trabalhando no chão da fábrica ou em qualquer departamento, né, financeiro. Então, acho que cada público aqui tem como a gente chegar com uma mensagem específica para atender a sua realidade. E é o desafio. A gente tem tentado encontrar alternativas criativas para alcançar os públicos dentro da companhia e promover essa conscientização até que talvez a gente chegue num nível de cultura organizacional onde a segurança ela já faça parte do dia a dia, como nós temos uma cultura de segurança do trabalho, né, de cuidados com a segurança pessoal, muito bem instaurada, conscientizada e funcionando plenamente nas empresas. Então, talvez daqui a um tempo a gente consiga chegar nesse mesmo nível de conscientização para a segurança da informação. Eu vejo que é um caminho sem volta, né? Esses cuidados com segurança e acredito que não vai diminuir assim, a conscientização, a necessidade de as pessoas se atualizarem e conhecerem o tema. Pelo contrário, só deve aumentar. Então, acho que como embaixadores aqui do tema dentro da organização, nós precisamos ter a sensibilidade de chegar até os públicos e trabalharmos como uma segurança da informação que coopera, que ajuda a desenvolver o negócio e não que funciona como uma trava para o negócio. Eu acho que a gente precisa ter muito esse cuidado na hora de trabalhar as iniciativas com o negócio, porque eu acho que existe assim, uma resistência grande quando se fala em segurança da informação, né? Opa, o pessoal está chegando aqui para colocar controle, tirar meu acesso, travar. Então, acho que a gente tem condições aqui de trabalhar para criar uma outra imagem da segurança, criar uma imagem de estamos junto, a gente está com vocês na construção para alavancar o negócio com segurança, com proteção, com os cuidados para mitigar os riscos, mas a gente está no mesmo barco, né? Então, eu entendo assim que são pontos importantes nessa evolução. Vou abrir aqui também para o Alessandro compartilhar um pouco do tema. Não, legal, obrigado. Oi, por favor, Ronda. Não, só ia complementar, assim, acho que são ações importantíssimas que vocês têm feito, essa proximidade do negócio junto, da segurança junto ao negócio, né? Seu parceiro está muito próximo disso. O uso dos dados é essencial, né? Essa inteligência que você traz e trazer o usuário, né? A conscientização do usuário é importantíssima em cima disso. E aí, Alessandro, no lado das soluções também, né? Como é que as soluções podem nos ajudar em todos esses desafios, nessas iniciativas que o Pablo até mencionou, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa, a melhor solução de segurança que existe é aquela que é imperceptível, ou seja, que causa menos fricção com o dia a dia da empresa, com o dia a dia das pessoas, né? Porque a gente está falando de empresa também, mas existem clientes agora também, né? Que passam a acessar e interagir com as empresas de forma digital, ou passaram e cada vez mais, né? Então, quanto menos fricção ou menos conflito nos processos normais de acesso você tiver que provocar, tanto para o seu cliente interno quanto externo, melhor, né? Mesmo porque se
como né, diria, segurança é fácil, é só proibir tudo e tá seguro, né? Algum pessoal, né, arranca a internet, você tá seguro, mas também não trabalha. Né? Então, assim, você não pode, você tem que ter esse balanço, esse meio termo entre agilidade para atender o seu cliente interno, o seu cliente externo, para atender suas áreas de negócio e, ao mesmo tempo, garantir a segurança, né? Se sentir seguro e implementar as melhores práticas. Então, a solução ideal seria essa, né? Justamente para você não causar nenhum tipo de disrupção nos processos normais da empresa. Muito pelo contrário, você tem que suportar os processos como eles deveriam ser ou como eles podem ser da melhor forma possível. Né? Esse é o primeiro ponto muito importante. Outro ponto importante também, e aí já falando um pouco desse cockpit, eu gostei quando você comentou de cockpit, Pablo. Na verdade, quando você tenta agregar todas as informações ou todos os eventos de segurança, do ponto de vista de gerenciamento de identidade e acesso, você tem que ter uma solução que seja aberta à integração com outras ferramentas de segurança e de detecção de fraude também, para justamente você enriquecer esse cockpit. Você pode ter, por exemplo, você comentou do AD, né, você pode ter um usuário tentando logon de dois logons por minuto no seu AD, com diferentes senhas. Essa informação é crítica para o seu cockpit, porque isso pode indicar um ataque. Então você tem que ter a solução de gestão, ela tem que integrar ou ser integrável a todos, não só as aplicações onde ela vai suportar a gestão da identidade e acesso, mas também a ferramentas que te permitam enriquecer o gerenciamento desse ecossistema, né? O seu cockpit. Então esse é um outro ponto importante também. E essas soluções também têm que ser facilmente também abertas ou integráveis aos próprios desenvolvedores, né, dentro da empresa, porque muitas vezes, ou dentro da empresa ou de terceiros, quando se desenvolve aplicações específicas ou customizadas para a empresa, é justamente você estar olhando o quê? Quais são as melhores práticas para o meu cliente interno e para o meu cliente externo? O que meu cliente interno e externo, o que eles precisam? Como eu posso melhor atender? Que tipo de produto? Né? Que tipo de interação? E essas ferramentas de gestão de identidade, elas têm que sim também estarem abertas à integração com esses desenvolvedores. Por quê? Para que justamente eles possam se valer das capacidades que já existem nessas ferramentas para garantir o acesso seguro. Né? E um terceiro ponto muito importante também, automação, com certeza. Né? A gente sabe, como você comentou, processos manuais são passíveis de falha, ponto. É normal, né? Às vezes, e até falhas sistêmicas também, como você bem comentou, Pablo. Mas o que acontece? Quanto mais você conseguir automatizar esses processos, menor a incidência de falha humana. Se você consegue automatizar o processo e, ao mesmo tempo, gerar evidências desse processo, você está matando duas questões. Primeiro, você diminui o risco de segurança. Segundo, você gera evidências para auditoria, para compliance. Então, auditoria e compliance é um resultado, ou mais um resultado colateral de iniciativas de segurança. Você tem a segurança em si, né? Você tem a automação de processos, e um terceiro ganho que você tem é a própria geração de evidências para auditoria, porque a gente sabe que hoje, em todas as indústrias, existem cada vez mais regulamentações e auditorias cada vez mais severas, e tem que ser assim. Né? Então, a gente tem que procurar, justamente, através de uma gestão centralizada e unificada de segurança, você conseguir atender esses diferentes pontos e justamente entender quem são, aquele trinômio, né? Quem são as pessoas, ou as identidades, que aliás as identidades podem não ser pessoas também, né? Hoje em dia pode ser um robô, pode ser um código DevOps, pode ser outra coisa, mas uma identidade, então você tem que entender quem é a identidade, quais são as aplicações necessárias e quais dados. Então esse trinômio é justamente o tripé de funcionamento de qualquer empresa. Então é o tripé a ser protegido. Né? E isso tem que estar de uma forma consistente para você conseguir gerenciar. Oi. Legal, eu queria até fazer uma contribuição aqui na tua fala, Alessandro. Você comentou sobre as ferramentas, né, as integrações,
e como é que a gente faz esse negócio funcionar. E eu fiquei pensando aqui, até lembrei de alguns pontos que eu acho bem importantes. Eu acho que, assim, quando a gente fala em ferramentas, não existe uma bala de prata, né, que resolve todos os problemas. Então, a gente vai começar a entrar em ferramentas, nós vamos começar a colocar sopa de letrinhas aqui na conversa e no final vai virar uma loucura, né? Então, você falou inteligência de dados, né? Eu acho que tem muita coisa com inteligência artificial também, ajudando a tomar decisões autônomas. Eu acho que tem um caminho bacana, tem uma evolução muito boa nesse sentido, mas a gente tem uma complexidade hoje para fazer gestão de segurança da informação, cibersegurança como um todo, que são as múltiplas plataformas e se sobrepondo, né? E como é que integra isso e no final das contas, como é que está o nosso time lá para manter tudo isso funcionando, correlacionar. Então eu vejo que um dos principais desafios para a parte mais, talvez, de gestão e executiva, né, da área, principalmente de acessos, né, de dados, como é que a gente estrutura de forma simplificada, consiga utilizar boas ferramentas que consigam contemplar uma grande parte do que a gente precisa e complemente com eventualmente o que está faltando, né? Preciso complementar com algum recurso aqui, uma ferramenta ali. E o mais importante, no meu ponto de vista, preparar, desenvolver, né, profissionais que consigam trabalhar com inteligência para olhar para essas ferramentas, dados, e eles conseguirem fazer as perguntas certas. Então, como é que eu faço a pergunta certa? Porque a ferramenta, por ferramenta, elas provavelmente vão te entregar alguma coisa, mas você precisa ter um problema e fazer a pergunta certa para parametrizar e colocar algo para funcionar e automatizar. Então, os profissionais nessa linha de gestão de acesso, cibersegurança, como um todo na segurança da informação, eu entendo que cada vez mais eles precisam se capacitar. Menos em o cara que conhece lá no BIT, né? Mas a gente tem que ter pelo menos uma parcela do time que trabalha nessa área com um bom conhecimento amplo, visão de negócio, visão sistêmica e saber fazer as perguntas certas para saber aonde afinar os pontos e resolver os principais gaps. Tá? Então, acho que esse ponto assim de quanto a gente está preparado para trabalhar com as tecnologias que estão disponíveis. Eu vejo muita empresa comprando tecnologia e antigamente era muito hard, né? Ficava na caixa. Agora a gente fala de software, ele fica na nuvem, mas não é utilizado, né? Então tem muita grana também sendo gasta e muitas vezes não sendo efetivo. Não, com certeza, concordo totalmente. A ferramenta em si, ela vai capacitar, ou vai ser um enabler, né? Ela vai te permitir implementar políticas e processos, mas você tem que entender, você tem que saber quais são esses processos, né? E se esse processo hoje é eficiente ou não é. Então, a partir do primeiro ponto, pegando uma coisa simples, tá? Que causa muito problema, mas voltando àquela questão de você receber um novo usuário. Geralmente, quando chega um novo funcionário na empresa, o RH vai abrir um ticket para normalmente TI, fala TI, tá aqui, ó, esse cara é o Alessandro, ele vai trabalhar nesse departamento X, ele tem o cargo ABC e arranja aí um celular, um equipamento para ele e os acessos que ele precisa. E aí esse ticket vai cair no Service Desk vai... Aí você vai começar a trabalhar nele e vai começar a preencher o Service Desk até que fala, olha, tá tudo pronto. Tá? Esse é um processo relativamente... Bem, parece simples, mas não é. Você sabe, todos nós sabemos que não é. Então, você pegar um único processo, ou um primeiro processo, e você entender justamente, ok, qual é meu sistema de RH? Eu tenho como automatizar a criação desse novo usuário direto nas minhas ferramentas? Eu vou criar direto no AD, sem querer ser muito técnico, mas como é que eu posso pegar... Entrou Alessandro José Regente, está aqui, esse cara é novo. Ele tem um perfil tal, um título tal, um perfil de usuário tal.
Isso automaticamente a ferramenta de gestão entende, já vai criar, já vai nos sistemas, eu tenho que criar uma conta de e-mail, eu tenho que dar acesso ao SAP e tenho que, não sei, um acesso ao ServiceNow, a um CRM. A ferramenta é criar tudo isso automaticamente, tá? Esse é o melhor processo? Bem, a gente está falando uma coisa simples, em teoria sim, é o melhor processo, você automatizou e acabou. Agora, quando você tem processos um pouco mais complexos, né, como você tem, por exemplo, interação com seus clientes, né? Você tem um portal, algumas empresas do Rondon podem ter um portal de compras. Como é que é a interação? Quem é esse cliente que está acessando? De onde ele está acessando? Eu tenho que ter certeza quem esse cara é. Da mesma forma que você tem que ter certeza quem é o teu funcionário. O funcionário de fábrica, às vezes, você pode fazer um controle mais simples dessa identidade. Saber, sei lá, se a catraca for eletrônica, estiver ligada na rede, ao sistema de RH, saber se o cara entrou, não entrou, que hora que ele entrou, que ele não entrou, fazer uma gestão de tempo de trabalho, seja lá o que for, ou de folha, são coisas mais simples. Agora, quando você tem um cliente onde ele vai ter, vai navegar por um portfólio, vai pedir uma cotação, vai fazer uma transação, como é que você tem certeza que esse cliente é o cliente mesmo? Entendeu? Se ele pode acessar, quais são as aplicações, os recursos que ele pode acessar. Então, assim, aí você começa a entrar num campo que, em teoria, não deveria ser diferente, mas porque você está tratando com uma entidade cliente. E se esse cara tiver uma má experiência, ele vai embora. Perfeito. Tão simples quanto isso. E pior, ele vai embora, vai ficar frustrado e ainda vai falar mal. Né? Isso acontece muito em comércio online, mas pode acontecer também em B2B também, não é só B2C. Isso também acontece. Então, assim, você ter a primeiro passo, geralmente, que a gente tem é justamente, e é o passo mais importante, a etapa mais importante de qualquer processo de gestão de identidade e acesso, é você começar a entender os processos. E aí você tem que começar, ok, por onde vamos começar? Quais são as prioridades? Ou quais são os acessos mais críticos? Então, você não faz. Esse tipo de solução não é uma solução turnkey. Né? É uma solução que leva tempo, pode levar meses até mais de ano. Mas o importante é você conseguir priorizar quais são os primeiros sistemas, começar a implementar esses processos, vamos dizer assim, como o americano tem o JML, que ele chama, né, que é o Join, o Move e o Leave, né? Ou seja, o usuário entrou, o usuário moveu ou mudou seu perfil e o usuário saiu da empresa, né? Então, esses três processos são críticos. Então, se a gente conseguir pegar, por exemplo, os principais 2 ou 3 sistemas que você tem hoje e falar, ok, vamos automatizar esse processo JML para esses 3 sistemas. Você consegue, às vezes, em alguns meses, ter o que a gente chama de vitória rápida, né? Um quick win. Por que isso é importante? Justamente para não dar essa percepção depois, que não é uma percepção, é uma realidade, de você investir numa solução e não ter o retorno. Você fala, poxa, eu investi, não sei, X reais nisso e que retorno eu tenho hoje? Olha, você tem um retorno que a gente automatizou esse processo de JML. Olha aqui o relatório do que a gente fez nos últimos meses, sabe? Então, assim, isso é justamente você ter essa capacidade de criar essa cultura internamente, né? E você ter evidências dos ganhos que você tem através de quando você implementa esse tipo de cultura. E de novo, a ferramenta ela só vai ser um capacitador, ela só vai implementar aquilo, o que você decide implementar, o que você vê por bem implementar. Mas é justamente isso, você conseguir essas pequenas vitórias no decorrer do tempo, ou pequenos pontos de melhoria, onde você entrega para o seu usuário interno, para o usuário externo fala. O usuário externo vai perceber que fala, tá mais fácil usar o portal da Rondon, por exemplo. O usuário interno vai falar, poxa, que legal. A tua equipe de TI vai falar, nossa, a gente conseguiu liberar muito mais tempo para fazer outras coisas. O teu usuário interno, o RH, vai falar, poxa, antes demorava 5 dias, agora pô, em 2 dias ou em um dia eu já estou com os acessos criados. Você está entendendo? Então são ganhos de produtividade e que também trazem uma percepção maior de segurança e controle. E de valor, né, Alessandro? E de valor, com certeza. Entrega e de valor para o negócio, porque tempo é produtividade, produtividade é algo que todo mundo busca, né, e cada vez mais, então é valor, né, que a gente acaba entregando no final com experiência, produtividade e segurança. Olha só, Pablo, eu costumo dizer que, assim, hoje sem tecnologia ninguém trabalha.
ou a maioria das pessoas não trabalham. Mesmo o vendedor de pipoca, na hora que o cliente pode querer pagar em Pix, e se não estiver funcionando o Pix, ele não recebe. Então, assim, sem tecnologia hoje, praticamente ninguém trabalha. Entendeu? Por outro lado, tecnologia não é atividade fim das empresas Rondon. Você está entendendo? Então, Exato. assim, você não tem um batalhão de técnicos prontos para fazer o que você precisa. Você tem um número limitado de recursos. E isso vai acontecer em qualquer empresa. Então, o que a gente precisa é justamente procurar, a partir do momento que você entende que o seu processo tem que ser melhorado, procurar soluções que sejam simples de implementar, simples de utilizar e que sejam aderentes ou flexíveis o suficiente para suportar o teu negócio. Ponto. Fácil falar, às vezes nem tão fácil fazer. Porém, é o que a gente tem que se nortear, porque senão você, sabe, aquela coisa, se um usuário tiver que passar por 3 autenticações até ele poder acessar o que ele precisa, se for um usuário interno, ele vai, os caras, o pessoal de TI vai começar a sentar sozinho no almoço, né? E se for pior ainda, um cliente, o cara vai ficar, isso é muito difícil, isso é muito chato, não dá, mas por que tem que ser assim? Você está entendendo? Então, assim, de novo, isso às vezes se traduz até em prejuízo para a empresa, né, direto ou indireto. Então, assim, a gente precisa entender, e eu achei muito legal o que você comentou de inteligência artificial. A gente tem também, já existem soluções, por exemplo, que hoje já dispensam senha para acesso. Porque elas são soluções de inteligência artificial que vão analisar, dentro de um contexto, um eventual risco que pode trazer um determinado. A tentativa de acesso pode trazer um determinado tipo de risco, ou eventualmente, e essa inteligência artificial vai permitir ou não o acesso. Ela vai demandar uma autenticação extra ou não. Você está entendendo? Você vai trabalhar no lado de comportamento, né, Alessandro? Exatamente. Você começar a usar o comportamento do usuário. Exatamente. Até questões biométricas. Quando eu digo biométrico, é no comportamento. Se o cara é destro, é canhoto, como é que ele movimenta o mouse. Tudo isso hoje já é possível. E sabe, e a gente tem que começar a se nortear por aí. Eu vejo que você, Pablo, vocês já trabalham em cima disso, em inteligência artificial, isso é muito bom. Porque não que seja infalível, não que é perfeito, mas justamente porque também a inteligência artificial é um meio de aprendizado, né? A máquina está aprendendo. Mas é muito interessante isso, para justamente você facilitar, né, o acesso e a interação com seus clientes internos e externos. Isso é muito bom. Pegando um pouco desse gancho, Alessandro, a gente comentou bastante, acho que enriqueceu bastante a nossa discussão aqui, trazendo essa conectividade, essa necessidade de integração, né, da segurança com o negócio, ou seja, acho que em gestão de identidade é um dos processos que a gente mais precisa disso, uma vez que a gente faz todos os acessos e todos os privilégios voltados para cumprir as missões do negócio, né? A experiência do usuário que é importante, porque isso pode derrubar qualquer processo de segurança aqui, e o papel, né, que você trouxe, Alessandro, da tecnologia como um grande habilitador, né? Nesse contexto, olhando para frente, olhando um pouco para os planos futuros, né, o que vocês trazem aqui para a nossa mesa de discussão, né, em termos de universo de 2, 3 anos para frente, pensando na segurança, pensando na gestão de identidade, o que a gente pode trazer aqui para enriquecer ainda mais a nossa discussão? Legal, Alessandro, se você quiser começar por essa, fica à vontade. Tá bom. Obrigado. Não, assim, Honda, Pablo, eu vejo alguns pontos que são principais para o futuro, né, que a gente tem que começar a olhar hoje e procurar e se guiar por essas características para o futuro. A primeira delas é, claro, a segurança, soluções que você possa ter essa confiança, que são seguras, né, soluções escaláveis, que você possa ter essa elasticidade de uso que te permita fazer um gerenciamento de mudanças. Hoje você trabalha com esse tipo de solução, né, nesse escopo, nesse alcance. Amanhã depois você pode crescer, você pode trazer novas aplicações, novas plataformas, novas tecnologias de acordo com a necessidade. Então a escalabilidade dessa solução é muito importante. Soluções de segurança que cada vez mais vão ser inteligentes, né? A gente tem que continuar investindo em inteligência artificial e automação de processo, isso sem dúvida nenhuma. E por fim, soluções simples. Tá? Simples. Eu não posso chegar e falar, ok, eu vou iniciar agora uma sessão, eu quero gravar uma sessão de atualização
no meu banco de dados para efeitos de auditoria, mas eu preciso de 3 gestores para autorizar isso. Um deles está em reunião, o outro está de férias e só tem um cara na empresa que não está na mesa nele agora. Como é que faz? Ah, não, a gente atrasa o trabalho porque precisa de 3 gestores. Não. Se a ferramenta demanda esse tipo de coisa, atrasa, causa conflito, causa atrito interno. Você está entendendo? Ou seja, facilidade. Facilidade é importante. Nós, como técnicos, né, ou para quem é técnico, nós temos que traduzir a complexidade tecnológica pela facilidade de uso. É isso. Tão simples. Se eu tivesse só um botão para apertar e tudo resolvesse, seria o ideal, né? Não dá. Não dá, simplesmente não dá para você exigir, como eu brinco às vezes, né? Pô, às vezes eu dou suporte para minha mãe. Eu vou explicar para a mãe o que é firewall. Para, né? Tadinha. E às vezes, eu falei para minha mãe, mas um médico, o que o médico sabe o que é firewall? Se o cara não for ligado em tecnologia, ele não vai saber também. Você está entendendo? Então, facilidade de uso é muito importante também. Ah, legal. Eu posso puxar um pouquinho a brasa aqui pro assado que a gente está vivendo, né? Até para tentar contribuir um pouco nessa visão dos próximos 3 anos e compartilhar um pouco do desafio, né? Talvez no ano que vem, né? Quem sabe no próximo IAM Tech Day a gente possa contar um pouco dessa história também. A gente está passando por uma jornada aqui, né, no grupo de atualizar os nossos processos, está fazendo uma jornada para colocar também ferramentas, né, que possam atender melhor a nossa jornada do cliente, do colaborador, do terceiro, enfim, todos os mecanismos de gestão que a gente tem. Então, eu acho que assim, os grandes desafios são cuidar bem desse ciclo de vida, né, dos nossos usuários, dos nossos acessos, entender e realmente avaliar os nossos processos para revalidá-los, né? Esse processo funciona bem, esse aqui precisa de ajuste, o que pode ser automatizado, o que pode entrar no nível de gestão com maior inteligência, né? Utilizando ali talvez inteligência artificial, automações. Eu acho que talvez a gente preparar uma base maior para começar a pensar ali naquele conceito de passwordless que a gente falou. Eu acho que isso vai caminhar rápido, talvez em alguns países onde a maturidade na gestão de acesso e identidade já está mais avançada, comece a aparecer mais rápido, mas eu acho que a gente tem que começar fazendo uma boa base, né, fazendo o que a gente chama ali o básico, né, o feijão com arroz bem feitinho, bem organizado, mitigando os principais riscos, trazendo o conforto aqui para a experiência. Evoluir também na detecção de fraudes, né? O Alessandro acho que comentou também. Então, como é que a gente traz a gestão de fraudes para dentro desse mecanismo, desse processo de gestão de acessos e identidades com maior inteligência e evoluir, assim, evoluir como área, né? Como segurança da informação, pensando nos próximos desafios. A gente já está vendo a situação do múltiplo fator de autenticação já sendo quebrada, né? Era um fator que, caramba, né? Colocou o MFA ali, tu tá garantido. Já não é mais suficiente. Bem assim, então, assim, hoje a gente está falando de, o que a gente vai fazer para daqui 3 anos, mas daqui 3 meses muitas coisas já vão estar acontecendo de forma talvez diferente do que a gente planejou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande, de aprendizado e melhoria contínua, né? Sempre revisitando os processos, revisitando as nossas crenças, né, referente a como fazer o trabalho, e eu acredito que a gente vai chegar lá do outro lado bem, assim, passando por isso de uma forma tranquila. Eu acho, só para complementar, Pablo, a tua fala, eu sei que a gente já está quase estourando aqui, mas veja bem, na verdade, você falou de resiliência é importantíssimo, né? Então, é justamente a resiliência e o reaproveitamento de investimento interior. Então, quando você comenta, por exemplo, que o múltiplo fator de autenticação já não é mais suficiente, não é que seja uma má ferramenta, mas você precisa de algo a mais.
Quando a gente tinha antigamente a proteção de segurança, ela começava com proteção da rede, aquela segurança perimetral, não é que hoje deixou de ser importante, ela continua sendo importante, só que já não é mais suficiente. E aí você começa a fazer gestão de identidade também e acesso. Entendeu? Então, assim, na verdade, quando a tecnologia e os processos vão mudando, a gente vai aumentando ou incrementando as nossas linhas de defesa, por assim dizer. Né? Então você tem, se o múltiplo fator de autenticação não é importante, ok, vamos colocar uma capa de inteligência artificial para analisar o contexto desse acesso. E por aí vai. Né? Então acho que está totalmente alinhado ao que você falou. Você deu um exemplo muito legal. E quando a gente olha, né, acho o tema é um tema bastante rico, né, fico muito feliz com a discussão que foi feita aqui. A gente pode trazer coisas básicas, né, o feijão com arroz muito bem feito, que ainda tem muita gente que ainda falha nesse processo, né, de prover acesso, revisar acesso, dar o acesso correto, né, que é o básico da gestão de identidade. Tem todo esse desafio que vem com o público externo, né, o Customer Identity Access Management, que o Alessandro tinha comentado ali, né, ou seja, como é que eu gerencio agora não só o pessoal de dentro, mas o pessoal de fora. Né? Paulo trazendo aí a questão do antifraude, o comportamento é tudo para isso. Né? Eu preciso saber quem fez determinada ação, e isso pode me trazer uma riqueza muito grande. E lembrando, né, gente, quando a gente discute de segurança da informação, um dos temas mais discutidos hoje em dia é Zero Trust. E a gestão de identidade é a base do Zero Trust. Com certeza. Então, muito, assim, agradeço imensamente aí o debate, acho que ele foi bastante rico. Queria já abrir aqui para vocês, para as considerações finais, para os agradecimentos finais aqui, mas de antemão já agradecer a presença de vocês, esse debate extremamente rico que a gente teve. Pablo, por favor, vamos fazer as suas considerações? Vamos lá. Então, eu quero agradecer aqui também, achei muito bom o papo, assim, fluido, a gente conseguiu passar por assuntos críticos e de uma forma bastante leve, assim, eu achei que foi bem legal bater um papo aqui com vocês. Quero agradecer aí o Alessandro, você também, Honda, acho que foi muito legal, obrigado aqui pela oportunidade, né, a turma aqui do IAM Tech Day também, e estamos juntos aí, sempre que precisarem, a gente troca uma ideia aí. Legal. Legal, não, da mesma forma eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com você, Honda estar aqui com você, Pablo também, a oportunidade da gente conversar, da gente aprender, que isso é sempre muito importante, eu acho que isso o fórum como o IAM faz, o Tech Day faz, é muito importante para a troca de experiência, né, porque no fim das contas, troca de experiência é a melhor forma de aprendizado, eu acho que referências são sempre muito importantes, positivas e negativas, porque sempre, mesmo no erro também você aprende, aliás, às vezes mais no erro do que no acerto, né? Então, assim, foi muito enriquecedor para mim, aprendi muito, espero que o pessoal, depois que veja o nosso debate também, goste, né? E espero ter novas oportunidades depois de encontrar vocês, para a gente continuar o nosso papo, em qualquer lugar, de repente, um face-to-face, né, que é mais fácil, mas um dia a gente chega lá, com certeza, tá? Mas muito obrigado. Tá joia. Pablo, Alessandro, mais uma vez, muito obrigado. Debate muito rico. Né? Espero que o público também tenha gostado aí, tenha aproveitado tanto quanto eu. Tá joia? A todos, boa tarde e um abraço, pessoal. Até logo. Valeu, pessoal.